Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos os santos jovens que aguardam com expectativa a volta do Senhor nosso Deus, aquele que prometeu e é fiel e disse que voltaria. E nós aguardamos todos os dias, olhamos para os céus e dizemos, será que é hoje? Será que ele volta hoje? Será que no meio do culto será interrompida a pregação? Porque ouviremos as trombetas, e não são as trombetas humanas, não são as trombetas dos exércitos, mas a trombeta do Senhor nosso Deus, nos chamando e dizendo, vinde benditos do meu Pai, para a morada eterna que eu vos preparei. E nós olharemos uns para os outros surpresos, olharemos nos olhos uns dos outros chorando e dizendo, o dia chegou. O dia chegou, estamos subindo. Olharemos ao nosso redor e veremos outros irmãos e irmãs que não estavam no culto, mas também estão subindo junto conosco para a morada eterna, onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá morte, não haverá violência, não haverá assassinatos, simplesmente porque o Rei chegou. Chegou o grande dia, essa é a nossa esperança. Nós não olhamos aqui para a terra porque somos peregrinos, somos errantes, somos forasteiros. Não é a nossa juventude que nos apega aqui, não é a nossa velhice ou sabedoria, não é nada mais, nada além daquilo que o Senhor nos deixou. Estamos de passagem e logo chegaremos, em breve. Então, aguenta mais um pouco, segura mais um pouquinho, em breve subiremos. Estamos aqui simplesmente porque Ele ainda não voltou, mas um dia desses, em nome de Jesus, nós o veremos. E enquanto Ele não vier, nós continuaremos como simples passageiros, manifestando a fragrância, o aroma do seu bom perfume. Essa é a razão de estarmos aqui. Essa é a razão de estarmos louvando e cultuando, simplesmente porque Ele nos amou, simplesmente porque Ele prometeu, simplesmente porque Ele é fiel. Amém? Amém. Eu agradeço o convite dos irmãos, é sempre uma honra e uma alegria estar na presença do Altíssimo, junto com esses irmãos que eu tanto amo, e ouvindo as histórias do pastor Clementino, eu sempre sou abençoado, e sempre quando eu vou em algum lugar pregar, eu sempre lembro do pastor Clementino, da sua luta, da sua batalha, da maneira como Deus o tem usado, e é uma inspiração. Pastor Clementino, as referências são cada vez menores, as referências são cada vez mais difíceis em nossos tempos. Estão buscando outras referências, mas creio que o irmão é uma referência. Se não para muita gente, para mim e para o meu ministério, o irmão continua sendo uma referência. Que Deus continue abençoando. Pediram para que eu falasse um pouco sobre Efésios capítulo 4, eu espero que você esteja com o sua Bíblia, ou o seu iPhone, ou o seu iPad, ou o seu notebook, seja o que for, com a sua Bíblia aí, que você possa acompanhar, você possa ler. Eu quero ler alguns textos e quero usar esse texto como referência para aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Os irmãos me pediram para falar de Efésios capítulo 4, versículo 17 até 32, sobre desintoxicação espiritual. E você percebe que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso e ele vai colocando uma série de atitudes, motivações tóxicas que fazem mal à vida, à espiritualidade do cristão. Ele começa lá no versículo 17, falando sobre a vaidade dos gentios. Depois ele fala que são obscurecidos o seu entendimento. Versículo 19 fala de toda sorte de impureza, que eles andam cometendo
toda sorte de impurezas. Versículo 21 vai dizendo que vocês, ao contrário, são instruídos na verdade. E assim ele vai colocando, versículo 29, não saia nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Não, no 30, um alerta, não entristeçais o Espírito Santo. Quando você lê do versículo 17 até o versículo 32, vai quase que oprimindo a gente, dizendo, meu Deus, como é que eu faço para que eu esteja, não perca essa sensibilidade? Como é que eu faço para que eu viva uma vida dessa? E a conclusão é quase unânime, é quase que impossível. É quase que impossível viver uma vida dessa, de uma das instruções acerca do cristão desintoxicar-se, viver uma vida santa, uma vida centrada, uma vida cristocêntrica, uma vida que vale a pena ser vivida. Quando você olha aqui, me veio à mente, puxa, pegar cada um desses pecados, cada um desses erros, cada uma dessas coisas que nos afastam de Deus, tem muita coisa, é desesperador. É desesperador, essa que é a palavra. Você se confrontar com um texto desse, uma carta que Paulo escreve pastoralmente à igreja de Éfeso, você olha e diz, eu não estou vivendo essa vida e não estou nem perto de viver, de vivenciar ou com expectativa que possa alcançá-lo. Mas aí eu queria convidar você a abrir João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1. Eu estou convencido, depois de algumas dezenas de anos, caminhando com o Senhor, vivenciando a experiência da igreja, que só há uma maneira de conseguirmos viver a vida cristã. E eu não vou pregar nada de novo aqui, eu não vou trazer nenhuma novidade do grego, do hebraico, nenhuma novidade teológica última, a não ser trazer à memória da única possibilidade de vivermos uma vida cristã autêntica, genuína. A única possibilidade que eu e você temos de vivermos uma vida cristã que valha a pena ser vivida. A única maneira que seja possível de viver o que Jesus de Nazaré inspirou a Paulo para que ele escrevesse. Não há outra maneira de se viver a vida cristã, senão aquela que nossos pais nos ensinaram. Está lá no versículo de número 33. Ele diz, eu não o conhecia, João diz. Eu não conhecia, se referindo a Cristo. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vou repetir aos irmãos, a única maneira de um jovem guardar puro o seu caminho, a única maneira de vivermos a vida cristã da maneira como Cristo deseja que eu e você vivamos, a única maneira de se viver nesse mundo é buscar aquele que batiza com o Espírito Santo. Caso contrário, é impossível viver a vida cristã, é impossível você combater, lutar contra a carne, é impossível você lutar contra o diabo e os seus anjos, é impossível você se resguardar do brilho desse mundo se não for cheio do Espírito Santo. Essa é uma mensagem que nossos pais já nos ensinaram. Não é nada novo, não é nenhuma moda, não é nenhuma última novidade. Simplesmente é a mensagem do Evangelho. É a mensagem de Cristo quando diz só há essa única maneira
de se viver uma vida cristã desintoxicada, sem as impurezas, sem o lixo que nos contamina diariamente na escola, na universidade, na sociedade, até mesmo na família e em outros lugares. E é interessante, eu li João, porque João tem uma peculiaridade. João vai trazer o Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Quase não se fala disso, mas em João 7,37, falando sobre batizar com água e batizar com o Espírito, há uma preposição grega que você pode traduzir como batismo da água do Espírito, como que se fossem semelhantes, porque usam da mesma preposição. Então, batizar com o Espírito Santo pode ser um dos símbolos do Espírito Santo, uma lavagem de água. Já que nós estamos falando de nos desintoxicarmos, de estarmos mais puros, essa purificação, viver essa vida, só pode ser vivida na lavagem da água do Espírito Santo. E logo no começo, João já aponta isso no capítulo 1, versículo 33. Ele diz, olha, é aquele, no versículo 29, se você está com a sua Bíblia aberta, em João 1, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no versículo 33, ele diz, está vendo? No prólogo de João, os primeiros versículos, ele vai dizendo, esse é Deus. No princípio estava o Verbo, estava com Deus, Ele é o próprio Deus. Ele, Deus que batiza com o seu Espírito Santo, é o Cordeiro de Deus. É Ele, o caminho, a seta, a direção, o norte para a vida é Ele. Então vocês estejam buscando, porque Ele vai dar essa lavagem da água do Espírito. Ele vai dar um potencial extraordinário, sobrenatural, a fim de que vocês vivam a vida cristã na sua plenitude. Lavados pela água do Espírito, desintoxicados, absolutamente puros. E essa pureza só vem pela lavagem da água pelo Espírito Santo. E você vai vendo o Evangelho de João, nós não temos tempo, vamos ver só os primeiros capítulos, ele apontando para essa mensagem. Se você abrir a sua Bíblia aí no capítulo 2, Jesus é convidado para ir a uma festa. No meio da festa, acaba o vinho. As festas demoravam uma semana, às vezes 2 semanas. Acabar o vinho seria acabar com a alegria da festa, seria constranger o noivo, seria rotular o noivo e dizer, esse é o noivo que não se planejou direito, esse é o noivo que começou o casamento e já no começo deu errado. Mas lá naquela festa estava aquele que batiza com o Espírito Santo. Lá naquela festa estava aquele que pode transformar a vida. E ele vai celebrar o casamento junto com o noivo. E de repente sua mãe diz, filho, acabou o vinho, acabou a alegria. E ele diz, não na tradução, mas no grego original, diz, olha mãe, não é o momento ainda. Mas Jesus começa lá o seu testemunho público de que ele é aquele que é o que batiza com o Espírito Santo. E ali Jesus dá uma ordem, porque Maria disse aos servos da festa, fazei tudo o que ele vos mandar. E a primeira coisa que Jesus faz, por favor, veja lá no capítulo 2, versículos 6 e 7. No versículo 6 estavam encostadas algumas talhas, mais precisamente 6 talhas da purificação. Uma das coisas que o Espírito Santo nos desintoxica, uma das coisas que o Espírito Santo nos lava, é da nossa religiosidade. Porque a nossa religiosidade entristece, a religiosidade nos aprisiona. O ritual religioso, ele é cansativo, a religião nos fere. E ali estavam talhas da religião,
talhas da purificação, em que os judeus usavam aquelas talhas para purificar o corpo. Em tudo que você entrava numa casa, você era convidado para jantar na casa de um judeu, haviam talhas da purificação, você tomava banho como se estivesse se purificando. Jesus teve que combater os fariseus, os saduceus, porque em tudo eles ficavam se purificando, mas esqueciam da purificação interior. Jesus olha e diz: pegue essas talhas que estão encostadas da religião, pegue essas talhas que vocês usam apenas para um ritual religioso, algo dominical, é uma música dominical, é uma pregação dominical, é uma pregação divorciada da vida, é uma religião afastada do relacionamento com Deus. Pegue essas águas que são para purificação e coloquem na minha presença. E quando coloco na presença, vem o mestre da cerimônia e toma um susto e diz: eu não estou entendendo. E diz: o que aconteceu? Todos no casamento colocam um bom vinho, e depois que todos estão embriagados, ele coloca um vinho de segunda categoria. Mas o Senhor fez diferente nessa festa. O noivo colocou o melhor vinho no final. Parece que o Senhor foi de trás para frente. Parece que o Senhor inverteu a ordem das coisas. Porque quando nós estamos purificados, cheios do Espírito Santo, pegando as talhas da purificação, e ao invés de ser apenas um símbolo religioso, ela é algo que vai para a presença de Jesus e se transforma no melhor vinho, simbolizando a alegria da vida cristã. Quantos começam bem a vida cristã? Quantos começam, se convertem e jejuam, e oram, e cantam, e estão em todos os cultos? Quantos começam a ser convidados para estar no louvor e são alegres, felizes, comem a palavra, oram, jejuam, e estão em todo o tempo lá? Quantos são convidados para trabalharem na igreja, começam animados? Nossa, você diz: esse vai ser um apóstolo, esse vai para o mundo. Mas depois, com o passar do tempo, de novo nós vamos cantar essa música. Nós já cantamos 42 vezes. Essa música é velha. Vai ensaiar de novo? Outra vez esse pregador? Eu vou ter que agora morar na igreja? Quanto tempo você não jejua? O que é jejum? Ah, é verdade, jejum. Começam bem, mas terminam mal. Jesus vem e inverte e diz: aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles começam pequenos e terminam grandes, começam bons, terminam melhores, eles vão crescendo na vida cristã, não importa como começamos e sim como vamos terminar. A tendência é irmos nos acostumando, nós nos acostumamos e sabemos que hora que o pastor vai dar bronca. Nós sabemos a hora que o líder vem e nos chama a atenção. Nós sabemos a hora certa de dar um glória a Deus. Sabemos a hora certa de levantar a mão. Nós começamos a nos acostumar com essas talhas da religião. Por isso que nós precisamos constantemente estarmos renovados com esse que batiza com o Espírito Santo. Qual foi a última vez que os teus olhos marejaram, lacrimejaram quando cantavam? Não é encenação, não é performance, mas é algo que vem de dentro, que a gente sabe que é dele, e a gente dá um glória a Deus porque sai do fundo do coração, sai das entranhas da alma. Ela não sai da boca, não é uma religião que fica encostada domingo após domingo, não é uma vida que fica ali largada, é uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida extraordinária, é uma vida que vale a pena ser vivida. E Jesus precisa estar falando com os religiosos da sua época. Ele diz: olha, peguem a talha da purificação. Talvez você não tenha dimensão do que isso significa. Mas você imagina, domingo que vem terá batismo, por exemplo, e o batistério está cheio de vinho. Alguém vai tomar e diz: pastor, isso aqui não é água, é vinho. Que choque daria entre os pastores, entre a igreja.
encheram o batistério de vinho. Aquelas talhas eram talhas de batismos, de purificação. Jesus vem e dá um nó na nossa cabeça. Jesus vem e exorciza a religiosidade. E diz, só há uma maneira de fazer isso. Buscando aquele que batiza com o Espírito Santo. Veja o capítulo 3 de João. Essa água que vem e que lava, essa água que vem e que purifica. Agora ele pega um mestre chamado Nicodemos. Esse homem é formado nas melhores escolas rabínicas, conhece a Bíblia como ninguém, a Torá, Rataná, Midrash e todos os livros e comentários. E ele vai à noite buscar Jesus. Ele tem vergonha de se expor à luz do dia. Ele é um religioso conceituado, ele já tem títulos na sinagoga, ele não pode ir em direção ao mestre, ele já tem anos de caminhada, ele já está na igreja há muito tempo. Então ele vai à noite, eu não quero que ninguém saiba, eu não quero que ninguém me encontre. E Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, você só precisa de uma coisa. Eu acho que ele ficou pensando e diz, será que tem uma nova teologia? Será que é uma igreja que está bombando? Será que a Hillsong chegou agora lá em Jerusalém e eu ainda não sei? Qual que é a última? E Jesus relembra uma velha mensagem. Você precisa nascer de novo. Como é que é? Você precisa nascer de novo. Não entendi. Você quer que eu desenhe, Nicodemos? Se você não nascer da água do Espírito, você pode ir em quantos cultos você quiser, você pode cantar as melhores músicas que você desejar, mas se você não nascer da água do Espírito, você não verá o reino de Deus. Ele entende? Não entende. Ele olha e diz, peraí, calma. O senhor está muito fanático. Jesus, o senhor é tão novo, 33 anos e já fala como um velho. O senhor, qual escola mesmo que o senhor estudou? Qual a igreja que o senhor frequenta? Qual a sinagoga de Jerusalém que o senhor vai? Como pode uma pessoa voltar no ventre materno e depois, eu creio que Jesus deu vontade de dizer assim, rapaz, as coisas carnais se discernem carnalmente, materialmente, mas as espirituais se discernem no Espírito. Você não abre as chaves, as portas do reino com chaves materiais, racionais. É no Espírito que você precisa entender isso. Você precisa nascer da água do Espírito, não é voltar. Você sendo um velho mestre Israel, não compreende essas coisas. Pode ser que a pessoa seja um mestre e não compreenda as coisas do Espírito. Aconteceu com Nicodemos. Pode ser que você seja um jovem, um idoso, meia-idade. Se não nascer da água do Espírito, não entende as coisas do Espírito. Há quanto que o Espírito quer falar com vocês. Porque na primeira carta de João, ele diz, jovens, eu falei para vocês porque vocês são fortes. Vocês são fortes e a palavra do Evangelho está em vocês. Joel capítulo 2, versículo 28 diz assim, jovens, vocês profetizarão, vocês terão visões. Quem fala isso é aquele que sopra o Espírito. Quem fala isso é aquele que batiza com o Espírito Santo, dizendo, jovens, vocês são fortes. João diz na sua primeira carta. O profeta Joel diz no capítulo 2, versículo 28, vocês terão visões, vocês profetizarão. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, retoma essa profecia e diz, são vocês jovens, não esperem dos velhos, são vocês que profetizarão, são vocês que terão visões do tamanho dessa igreja, são vocês que farão acontecer. Por que que os nossos jovens não estão tendo visões? Por que que os nossos jovens não estão profetizando? Essa é a pergunta.
Por que que os nossos jovens não têm visões nem profetizam? Sabe qual é a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo? Quando os jovens começarem a profetizar, quando os jovens começarem a ter visões, quando os jovens forem a força da igreja, quando os velhos começarem a sonhar, essa é a marca de que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, eles profetizavam. Uma vez conversando com o pastor Brunelli, e ele diz: eu era pequenininho, já devo ter contado, mas isso me marcou. Diz que a minha mãe me pegou pela mão, me arrumou, e nós fomos no aeroporto, porque o missionário Daniel Berg estava se despedindo do Brasil. E a minha mãe me pegou pela mão e disse: vamos nos despedir do missionário Daniel Berg. E o pastor Brunelli me disse: Bitum, uma coisa que me marcou, quando o missionário Daniel Berg, já velhinho, estava indo embora, ele disse, beijou minha mãe, despediu dos outros e disse assim: não se esqueçam, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus vai voltar. Ele chegou em nossa terra, era um jovem. Ele e Gunnar Wingre tinham visões, eles tinham sonhos, eles profetizavam que essa seria uma nação que servisse ao Senhor. Ele sonhava com a igreja de Deus, ele era cheio do Espírito Santo. E por anos ele fica em nossa terra, pregando o Evangelho, cheio do Espírito Santo. Chego aqui em 1911, você sabe disso. Eu não estou contando nenhuma história nova, nenhuma história que a Globo deu domingo no Fantástico. Eu estou falando a história de homens cheios do Espírito Santo que decidiram vivenciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de anos servindo, quantas lutas, quantas brigas, quantas perdas, quantas intrigas, quantas falsidades, quantas lutas, quantas adversidades. Ele sai de nossa pátria, deixando uma igreja plantada e dizendo: não se esqueçam, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus vai voltar. Ele é capaz de ensinar os mestres. Jesus é um menino pequeno, mas é cheio do Espírito Santo. E ele vai ainda menino aos 12 anos e falando acerca das Escrituras, falando acerca da Bíblia Sagrada. Ele é o mesmo que diz para Nicodemos: o que você precisa é nascer de novo. Quase que dizendo: eu curo, eu salvo, eu batizo com o Espírito Santo. E Nicodemos, eu vou voltar. Você só vai acreditar nisso se a água do Espírito lhe banhar. João capítulo 4, ele encontra uma mulher. É interessante que essa mulher sai ao meio-dia, sozinha. Não é costume das mulheres saírem sozinhas, muito menos ao meio-dia. Provavelmente essa mulher tem problemas. E depois Jesus vai revelar esses problemas. É uma mulher que já está no 5º casamento. Não é comum uma mulher no 5º casamento. E agora ela está num casamento, num relacionamento que não é seu também. Ela ainda não, ela juntou os trapos, ela está amaziada, mas ela ainda não acertou também, porque Jesus disse: olha, esse último marido que você está também não é o seu marido. Por isso ela está sozinha. Ela deve ser uma mulher que é falada. Nenhuma outra mulher quer andar ao seu lado. Sair ao meio-dia, sair quando o sol está a pino. As outras mulheres provavelmente já saíram logo cedo ou vão buscar água no entardecer, e ela chega junto ao poço. E Jesus, esse nosso Deus é maravilhoso. Ninguém conversa com essa mulher, ninguém quer saber dessa mulher falada, ninguém quer saber de uma mulher que vive com 5 maridos ou já teve 5 maridos. Essa mulher é marginalizada, essa mulher é uma qualquer, essa mulher deve ser discriminada. Mas o nosso mestre olha para ela com compaixão e diz: você poderia me servir um pouco d'água? Ela olha espantada e diz: que é isso?
O senhor está louco? Primeiro que eu sou samaritana, judeus e samaritanos não se dão. Segundo, se o senhor soubesse quem eu sou, o senhor não me pediria. Se o senhor soubesse todo o contexto que eu vivo, se o senhor soubesse como eu sou falado, bastava o senhor conversar um pouco com as minhas vizinhas. Bastava o senhor trocar um papo reto aí com a comunidade, o senhor sabia que eu não sou mulher para o senhor falar. Mas às vezes Jesus não está interessado no que falam da gente. Jesus não está interessado no que a gente é, Ele está interessado no que a gente tome de uma água que transforma a nossa vida, porque Ele é o que batiza com o Espírito Santo. E eu queria que você visse no capítulo 4, versículo 10, Jesus disse: mulher, se você conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Quantas vezes estamos diante daquele que pode nos dar água viva, e ficamos parados, mórbidos, gelados, paralisados. Quantas vezes deixamos de beber a água, que se bebêssemos nunca mais teríamos sede. Se bebêssemos das águas do Espírito Santo, dentro de nós fluiria, jorraria águas e águas vivas, e nós seríamos poços de águas vivas, porque temos o doador da vida, aquele que dá água viva, e jorraria de cada um de nós como um poço, águas vivas. Nós beberíamos, e beberíamos assim, seríamos saciados, e saciados nós daríamos a outros, para que bebessem águas vivas, porque Ele habita dentro de nós, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Quantas vezes pessoas vêm até nós para beber dessas águas vivas, e só temos águas paradas e rotas. Não temos como dar água, porque estamos secos, reclamando da vida, chateados, desejando coisas, olhando para o mundo, distraídos. E aquele que batiza com o Espírito Santo, ele diz: se vocês soubessem, se vocês entendessem que eu tenho uma água, se eu desse, faria com que do interior de vocês jorrassem águas vivas. Meu irmão, tem águas vivas jorrando. Não responda amém, glória a Deus, não fale nada. Responda em silêncio para você mesmo e para Deus. Tem águas vivas borbulhando aí, um desejo das coisas de Deus. É como se estivesse o estômago embrulhado, o estômago estivesse ali, você, Deus, como a corça suspira pelas águas, assim eu suspiro por essas águas vivas. Dá-me de beber dessas águas vivas que o Senhor disse que tem. Eu quero beber dessas águas vivas, quero me distanciar dos poços de águas rotas, águas amargosas. Mara, basta! O Espírito Santo está dizendo: basta do seu povo beber das águas amargas. O Espírito da igreja está dizendo: basta do meu povo beber das águas rotas. Bebam daquele que pode dar-nos de beber de águas vivas. Águas vivas, águas vivas. Não importa o que falam, não importa o que está acontecendo, basta pedir àquele que pode dar das águas vivas. João capítulo 5, a partir do versículo 1, fala de um homem que está 38 anos junto a um poço de água. Ele está junto a esse poço de água chamado Poço da Misericórdia. Que incoerência. 38 anos ao lado de um poço cheio de água, e sua alma está sedenta. Sua alma está seca. Quando Jesus vai falar com ele, ele diz assim: Senhor, 38 anos eu estou enfermo.
Há 38 anos falam que um anjo, de quando em quando ele desce, ele mexe as águas. E aquele que primeiro entrar ali, ele é curado. Eu estou aqui há 38 anos. E eu não tenho ninguém. É isso que ele fala. Veja lá no versículo de número 7. Que vida desgraçada. Que vida sem graça. 38 anos. E ele não conseguiu estabelecer um relacionamento de amizade, de companheirismo, de alguém que valesse a pena. 38 anos e ele não conseguiu ajudar ninguém e ninguém o ajudou. 38 anos ele vira para o mestre e diz, eu não tenho ninguém. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro. Eu só tenho concorrentes. Parece que a vida se transformou numa corrida, onde ficou um vale tudo. Cada um por si. Salve-se quem puder. Just do it. Faça você mesmo. Salve-se a si mesmo. Caminhe, seja mais esperto do que os outros. 38 anos, não foi capaz de estabelecer nenhum relacionamento. E Jesus faz uma pergunta completamente, absolutamente pastoral. Só um pastor de almas pode fazer uma pergunta como essa. Diz para ele no versículo 6, dizendo assim, você quer ser curado? Eu fico imaginando se fosse eu a resposta que eu daria. Não, eu estou aqui 38 anos pegando sol, não tenho o que fazer da vida, cansei da igreja, cansei do trabalho, estou aqui parado, o senhor não está vendo? Eu e essa multidão, e o verbo usado é jaz. Tem alguém morto ali 38 anos, do lado de um poço chamado Poço da Misericórdia, onde só há concorrência e competição. Um poço cheio de água, mas almas sedentas. No versículo 8, Jesus olha para aquele homem, se compadece e diz, levanta e anda. Toma esse teu leito, pega essa maca, pega esse símbolo da tua doença e dá a volta por cima. Só que agora você vai testemunhar que há um poço dentro de você. Você vai ser um testemunho, um poço ambulante, indo e dando de beber através do seu testemunho, de um homem cheio do Espírito Santo, de um homem que finalmente se encontrou com o Senhor Jesus, não com a religião, não com o fariseu, não com um rabino, alguém que se encontrou com aquele que João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai e anuncia que agora você falou com aquele que batiza com o Espírito Santo e com água. Vai lá e fala para ele que o Messias está no meio de vocês. Vai lá e diz para ele que aqui tem um poço de águas vivas, que cura, que salva, que batiza com o Espírito Santo e que irá voltar. Vai lá e testemunhe essa mensagem. Pega essa maca e mostra o que você era. Pega essa maca, põe debaixo do braço e testemunha que você ficou 38 anos debaixo do jugo de uma religião. Num tanque que, apesar do nome ser da misericórdia, expunha você a ponto de você não fazer uma sequer amizade, um relacionamento sadio. É isso que João está falando. E depois, durante todo o Evangelho, João 6,47, ele diz, quem crê tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê, esse morreu. O que o Espírito Santo está dizendo tem águas vivas para o meu povo beber. E é interessante, eu queria que você abrisse em João capítulo 7. Versículo 37. João 7,37 é o grande dia da festa. Que festa é essa? Essa é a festa de Sukkot, ou também chamada festa das palhoças, ou festa das cabanas. O povo deixava as suas casas e ia morar no meio do deserto em cabanas.
As cabanas feitas de folhas de palmeira tinham que ficar abertas, chovia durante uma semana, ficava aberta as cabanas e gotejava, fazia sol, era incômodo, não tinham espaço direito, porque eram como que tendas desconfortáveis. E por que eles faziam isso? Lá Levítico 26 vai dizer, é que Deus queria lembrar e dizer, vocês lembram do tempo que vocês estavam no deserto? Eu quero que vocês tragam a memória de novo, como foi que eu mandei o maná, como eu sustentei vocês, como da rocha saiu água, como eu mandei codornizes, como eu fiz. Eu quero que vocês estejam relembrando. E todo dia saía do templo o sacerdote que pegava um balde de água e depois levava até o templo. Ele pegava ali um pouco de água, algum rio próximo, e levava até o templo, e havia sequidão, era desconfortável, era muito ruim. Mas no último dia, e é esse dia que ele está falando, Jesus se levanta no meio da sinagoga, porque é uma cerimônia belíssima. Todos os levitas se vestiam de branco, com aquelas vestes talares, belíssimas. E eles saíam cantando. Eles saíam cantando e recitando alguns salmos e iam até o templo, porque era o grande dia, o último dia. E eles iam recitando alguns salmos, traziam algumas profecias, como de Ezequiel, e colocavam a celebração dizendo, está vendo? Como nesse período Deus os guardou, Deus os sustentou, Deus não deixou faltar nada. E eles colocavam e rompiam em cânticos com os levitas, todos os músicos eram convocados, e era um dia de celebração tremenda na sinagoga ou no templo quando existia. Era algo maravilhoso, algo que acontecia, uma festa incrível no meio dos judeus. No dia dessa festa de Sucot, o último grande dia, Jesus se levanta e diz assim, a água está sendo derramada, e ele diz, se alguém tem sede, provavelmente ele falou nesse tom um pouco mais alto, não tinha microfone. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Todos estavam com sede, iam começar a beber, etc. Ele diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, a Torá que vocês leem, o Antigo Testamento, quem crer como a Torá diz, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E aí ele explica, no versículo de número 39, ele diz, isto, Jesus está dizendo com respeito ao Espírito Santo da promessa que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Ele diz, venham e bebam, porque daqueles que beberem do seu interior fluirão rios de águas vivas. E João explica, ele está falando do Espírito Santo. Essas águas são as águas do Espírito Santo de Deus. E aqueles que beberem dessa água, venham até mim. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. E uma das profecias lembradas, eu queria que você abrisse aí, Ezequiel capítulo 47. Abra sua Bíblia no profeta Ezequiel 47. A irmã Thalita leu esse texto, nos lembrou desse texto. Uma das profecias do grande dia da festa que era lida era Ezequiel 47, versículo 1. O profeta tem uma visão. O anjo lhe toma pela mão e vai mostrar algo a ele. Eu creio que nessa manhã, há alguns aqui presentes, serão descortinadas algumas visões. Serão dadas pelo Espírito. E é interessante que eu acho que alguns Deus vai ter que pegar na mão para levar. Deus vai ter que tomar na mão e dizer, eu quero te mostrar algo. Depois disso me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas do templo, já dizendo acerca do Espírito Santo que viria. E ele começa a olhar para a direita, para a esquerda, e começa a vir águas e mais águas.
No versículo 3 diz que vem águas até os artelhos. E há alguns que ficam com águas até os artelhos, e pasmem vocês, se sentem muito à vontade com isso. A água batendo no tornozelo, ele parado e diz: está bom até aqui, Senhor. O que eu já faço é o bastante. O que eu faço já é o suficiente. Já está bom até demais, eu estou cheio de coisa. Essa medida do Espírito é boa, mas como eu disse, o anjo vai ter que pegar pela mão e dizer: não, o que eu tenho para você é ainda mais, o que eu tenho para você é ainda maior, eu tenho mais para você. Versículo 4, foi até os seus joelhos, ele diz: até aqui está bom. Está bom porque até aqui eu consigo fixar os pés e eu não vou ser tombado pelas águas, eu não vou ser levado pelas águas. Essas águas não vão me levar para onde quer, não. Eu sou o Senhor da minha vida, eu dou direção e norte à minha vida. Na minha vida ninguém mexe. Eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou obreiro, eu sou crente, eu sou dono do meu nariz. E o Espírito diz: não, sai daí. Sai daí, porque as águas do Espírito querem te levar a lugares mais profundos. Mas há alguns que resistem, põe o pé ali e diz: daqui não passa porque eu perco o controle. Você quer ser usado por Deus, muitas vezes você vai perder o controle. Muitas vezes Deus vai te levar a lugares e você vai ter que ir, porque é o Espírito Santo que lhe comanda. O Espírito toma o profeta pela mão e diz: não, vamos. Versículo 4, chega até os lombos. E eu creio que é um processo, ele vai perdendo o controle, até que uma hora ele se solta no oceano do Espírito, como diz aquele louvor. E ele é levado pelo Espírito Santo. Ele é conduzido pelo Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo. A vida dele é outra. Ele está encharcado, do ventre dele fluem essas águas. As pessoas vão começar a chegar perto de você e vão querer estar com você, não porque você tem uma bela voz, não porque tuas piadas são muito engraçadas, porque você é melhor do que qualquer talk show. Elas vão chegar a você porque elas vão beber de umas águas que elas nunca experimentaram antes. Elas vão beber e dizendo: como você tão jovem consegue viver desintoxicado, porque eu preciso beber para ter alegria, e você não bebe, eu vejo que você é alegre. Eu não consigo segurar um vício, por exemplo, o cigarro, eu não consigo sem ir em balada, eu não consigo sem fazer isso. Como é que você tem essa alegria? Como é que você tem essa vida? Da onde vem esse poder? E você vai poder oferecer uma água que ela nunca experimentou antes. Você, jovem, vai poder dar uma água a ela, que ela ficará completamente fora. Eu quero terminar pedindo que você abra lá em Apocalipse, versículo 22, quase que um apelo. No último capítulo do último livro, o profeta, apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, ele fala sobre a nova Jerusalém. Versículo 1, ele diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. Versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Fique em pé com a sua Bíblia aberta. E aqui há um clamor, um chamado, quase que como uma trombeta do chofar chamando a sua igreja, dizendo: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida.
É quase que uma trombeta ressoando em nossa alma. Eu queria que você fechasse os teus olhos por um instante. E eu creio que há um trono aqui, como Ezequiel viu, jorrando águas, mas não são águas naturais. Não são águas comuns tratadas pela Sabesp. São águas do Espírito Santo que encorajam homens, levantam mulheres, trazem visões e profecias ao povo de Deus, trazem revelações, trazem vida, e eles estão clamando, o noivo está clamando. Vem, vem, aquele que ouve, diga vem. Quem tem sede, vem, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Há pessoas como aquele paralítico hoje nessa manhã, 38 anos ao lado de um poço, mas morrendo de sede. Eu queria que aqueles que estão ouvindo a voz do Espírito Santo, fechem os seus olhos, curvem as suas cabeças e clamem por essas águas que saem do trono. Se o Espírito não está falando com você, Ele sabe o porquê. Se o Espírito Santo não está tocando você, Deus o sabe. Mas se você está ouvindo a voz do Espírito do noivo, a noiva ouve quando o noivo fala, a ovelha sabe quando é o pastor chamando. E Ele está dizendo, aquele que tem sede, venha. Aquele que tem sede, vem e beba das águas da vida. Há jovens morrendo, há jovens na UTI, há jovens secos espiritualmente. Muito barulho, muito pula-pula, mas pouco espírito. E Ele hoje não está te condenando, pelo contrário, Ele está te chamando. Ele está dizendo, vem, 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 beba das águas do Espírito. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem e beba dessas águas. E a única razão de vivermos será como eu iniciei dizendo, Ele, somente Ele. Temos uma paixão, dizia o conde von Zinzendorf, um homem cheio do Espírito Santo. Ele dizia, eu tenho uma paixão, somente Ele. Ele, somente Ele. Eu não costumo fazer isso, mas eu queria fazer um apelo nessa manhã. Se há algum jovem, eu vou passar 5 minutos do que me foi dado. Eu queria que rapidamente você saísse enquanto nós estivéssemos louvando, mas só se o Espírito Santo falou com você, só se você está entendendo que você é a pessoa que precisa dessa água, se você que quer viver uma vida extraordinária no Espírito, não uma religião, você que quer ser desintoxicado de qualquer coisa que não seja as águas do Espírito. Se você desejar, vem aqui à frente. Eu queria orar por você enquanto estivéssemos louvando. Nós vamos fazer isso rapidamente. Só aqueles que ouviram a voz do Espírito. Vamos louvar.